Fala galera, tudo bem com vocês? Sou o professor Gustavo, estamos aqui para mais uma aula de Química. Pega a sua apostila, coloca no módulo 12 da frente 2 e vamos começar. Bom galera, hoje eu separei esse módulo aqui. Nós faremos o módulo 12, 13 e eu acho que o 14 também em etapas divididas, porque eles acabam falando sobre assuntos parecidos, mas como são um pouco compridos, não são complexos, tá? Mas são compridos, então a gente vai dividir assim, tá? Então bora lá? Galera, esses módulos vão falar basicamente sobre separação de misturas, tá? Primeira coisa, o que é separar uma mistura? Primeiro a gente tem que lembrar o que é uma mistura. Uma mistura, pessoal, basicamente é a junção de mais de uma substância química, tá? E depois que você junta essas substâncias, é difícil, em a maioria dos casos, fazer a separação delas. E precisamos de processos químicos e físicos para conseguir fazer isso. Primeira coisa, a primeira análise que você tem que fazer é o conjunto de processos que serão empregados no seu procedimento, tá? O que você quer separar, qual a característica, o que ele tem de diferente do que você não quer que está junto com ele, né? E para isso, tá? Foram criados vários tipos de procedimentos de separação de componentes. Só um detalhe: em alguns lugares, esse conteúdo também é chamado de fracionamento de mistura, do verbo fracionar, que é a mesma coisa que separar, né? Em pequenas partes. Bom, a primeira que a gente vê, ela é aquele tipo de mistura heterogênea, ou seja, é uma mistura que não mistura direito, né? Você consegue ver as fases na sua solução, no seu sistema, tá? E o primeiro tipo de separar, o primeiro modo de separar esse tipo de mistura é a filtração. Como a própria apostila faz, como fazer um cafezinho. Acho que todo mundo, se não fez, já viu alguém fazendo café. Você mistura a água, ferve a água primeiro, né, perdão, para que ela funcione melhor. Você mistura ela com o café e faz isso dentro de um funil, né, o conhecido como coador, com um filtro de papel dentro. Qual é o papel do filtro de papel? Separar a fase líquida da fase sólida. Sendo assim, você fica apenas com o material que lhe interessa e o material que não lhe interessa fica contido no papel, tá? No caso, o interessante para a gente é a parte líquida, mas em alguns processos usa-se para separar a parte sólida, que é o que realmente interessa, tá? Uma forma de acelerar este processo é usando este tipo de equipamento, conhecido, né, o procedimento conhecido como funil de decantação, filtração a vácuo, tá? Esse sistema foi desenvolvido para aquele tipo de sistema conhecido por ser lento. Então, por exemplo, quando você termina de passar o café, por mais que a maior parte da água já tenha passado pelo filtro, sempre fica aquela gotinha. Então, esse tipo de sistema aceleraria esse processo e impediria que ficasse aquele gotejamento por aquele tempo enorme. Para isso, são utilizados kitasatos, né, trompa de água, que também é conhecido como bomba de vácuo, funil de Buncher, que é esse branquinho, e uma torneira para alimentar a bomba de vácuo. Como funciona esse processo? Conecta-se o sistema, como vocês podem ver aí na imagem, tá? Liga-se a torneira vai soltar o quê? Água. Essa água vai criar um arrasto e levar o ar que estiver dentro do tubo junto com ela. Esse tubo está conectado aos dois kitasatos. Estes kitasatos, tá? A única forma da água, perdão, do ar entrar neles é pelo funil lá em cima, a letra D. E isso vai acabar forçando o líquido que está passando por ele a passar mais rápido. É como se você colocasse um canudo no bico ali do funil e puxasse.
Isso iria acelerar o processo, porque o ar que está vindo de fora vai empurrar o líquido que estiver dentro do funil de Bunchner, tá? Olha como ele é por dentro aqui, ó, cheio de furinho, tá? Geralmente coloca-se um papel aqui, mas muito parecido com o filtro de café, para que apenas o sólido fique e o líquido possa passar, tá? Outro tipo de sistema utilizado para, opa, desculpa, para poder fazer café. Mas esse é o café conhecido como café árabe, tá? Ele utiliza um sistema chamado decantação. Quando você mistura o café com a água, o café, por ser mais denso, mais pesado que a água e não se dilui, não ele todo, né? Apenas o que nos interessa. Ele acaba se concentrando com o tempo no fundo do recipiente, deixando o líquido na parte superior. Se você vira o frasco por um tempo, você vai perceber o quê? Que o líquido vai ficar em cima e o particulado embaixo, você podendo assim separar esse café. Na cultura árabe, eles só viram o frasco mesmo e param quando começa a descer um pouco da borra do café, tá? Mas em um laboratório existe um processo mais simples com um tipo de aparelho chamado funil de decantação. Esse funil, ele é parecido com qualquer tipo de funil, só que no fundo dele, na ponta, na verdade, possui uma torneira onde você consegue abrir e fechar e controlar o fluxo do líquido que estiver passando por ele. Então, o que que você faz? Você abre esse funil, deixa todo o material, né, que você não quer escorrer. Quando acabar esse material e começar o que você quer, você fecha e pronto. Assim você tem separado as duas substâncias. Isso serve para qualquer mistura, tá? Heterogênea, belezinha? Esse é mais comum ser utilizado fases líquidas, tá? Misturas entre líquido e líquido. Material particulado, provavelmente nesse caso, vai ficar grudado na parede do funil e vai acabar contaminando a amostra que você gostaria, tá? Mas funciona também se você fizer com o devido cuidado, tá bom? Outro tipo de separação, também de mistura heterogênea, é a centrifugação. E essa daqui vocês vão lembrar toda vez que você olhar uma máquina de lavar roupa. Por quê? Ele usa a força centrífuga que cria um movimento que expulsa a água, tá? Da roupa para o cesto. O cesto é furado, essa água escorre e a roupa sai um pouco menos molhada da máquina de lavar, tá? Isso acontece porque com a centrifugação a parte mais densa dessa mistura acaba sendo projetada para a parte de fora, ou seja, o fundo do cesto, ou no caso, em laboratórios, muito utilizado para análise sanguínea. Então, as células são mandadas para o fundo do tubo e a parte líquida acaba ficando na frente. Outra forma de realizar uma separação heterogênea, de uma mistura heterogênea é usar o método da sifonação, que é quando você vê em filme, né? Hoje em dia é difícil, mas você olha em filme, geralmente filme antigo, quando vai tirar a gasolina, vai roubar a gasolina de um carro, você bota lá uma mangueira, puxa, né? E como se fosse um canudo, e ele começa a vazar. Como que isso funciona, tá? No processo da decantação, rola essa separação do líquido para o sólido, por exemplo, areia e água. Só que como que você vai separar essa água da areia? Sem perder os dois, né? Então você pega uma mangueira, tá? Coloca o pote que você quer separar num local mais alto, pega outro frasco, né? Que é onde vai ficar o resultado final. Bota num lugar mais baixo. A gravidade, tá? Vai acabar puxando o líquido que estiver em cima, tá? Claro que ela precisa de um start para isso, que é por isso que você vai lá e dá aquela sugada lá para começar, né? No sifão. E aí, quando acabar o líquido, pronto. Tá aí a separação, tá? Outra coisa que acho que todo mundo já viu e fica curioso para saber como é que funciona, tá? Como vocês podem ver na imagem, existe um processo chamado levigação que é utilizado na mineração, na busca de ouro. Olha só,
utiliza-se uma bateia, que nada mais é do que essa bacia, que parece aquele chapéu chinês, né? Aqui tem uma foto para vocês verem. Por que que ela é mais baixa no fundo, né? O ouro, por ser um metal, ele é mais denso do que a maioria das pedras e do barro que fica misturado no fundo do rio. Então, o que que a pessoa faz? Coloca uma fração aí do solo, né? E joga água. E vai mexendo. Conforme ele vai mexendo, a água vai retirando o material mais leve. E aí ele vai trocando essa água. Com o tempo, apenas o material mais pesado vai se concentrar no fundo da bateia. Opa, no fundo da bateia. E aí, geralmente, o que é? É ferro, né? Algum tipo de cobre ali. E o que ele pode estar procurando encontrar? Ouro, tá? Como ouro é muito valioso, eles utilizam esse tipo de busca para poder avaliar se um local é apropriado ou não para realizar a mineração, a busca e encontrar de fato ou não o ouro. Mas tudo isso funciona por um diferencial de densidade, de massa, de peso do objeto, tá? Galera, eu vou ficando por aqui. Vou pedir para vocês postarem lá no Forms, tá? O link está logo abaixo na descrição. Os exercícios referentes a esta aula, a este módulo, tá bom? Eu vou ficando por aqui, agradeço a presença de vocês e até logo. Tchau, tchau.